Olá, Rosendo, a paz esteja contigo e com toda a tua família. Seja bem-vindo. Enfim, boa tarde a todos. A paz esteja com cada um de vocês que irão entrar aqui e com aqueles que ainda vão assistir depois que eu postar. Eu estou passando aqui para deixar uma palavra de reflexão. Eu estava aqui preparando 2 sermões que eu irei ministrar no final de semana. E sermões totalmente diferentes um do outro. E em meio a esses 2, Deus me trouxe essa reflexão que não tem nada a ver com os 2 que eu estava preparando, né? E com certeza Deus ele quer conversar conosco a respeito dessa reflexão. Nós vimos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, fala sobre a morte de um amigo de Jesus chamado Lázaro. E Deus ele me trouxe essa passagem, a paz, Rose, Deus te abençoe. Deus me trouxe essa passagem bíblica a respeito de Lázaro e Jesus, a amizade deles dois. E depois Deus me levou para o Antigo Testamento a respeito, para falar, conversando comigo a respeito de Josué, que foi o sucessor de Moisés, né? E vocês que vão entrando aqui, compartilhem com os amigos de vocês, com os familiares que precisar de ouvir uma palavra de reflexão dessa. E Deus ele começou a conversar comigo por intermédio do seu Espírito, né? Que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E ele nos traz reflexões para as nossas vidas. Serviu para mim, tenho certeza que vai servir para quem irá assistir, para quem está assistindo. E Deus ele me chamou a atenção, irmã Rose, irmão Rosendo, me chamou a atenção a respeito de Josué. Josué ele era filho de Num e ele era da tribo de Efraim. Não tinha nada, Efraim era irmão de Levi, que era a tribo de onde descendeu Moisés. Mas a gente observa que Moisés ele era da tribo de Levi, Josué era da tribo de Efraim. E, no entanto, a gente observa que Josué não tinha o mesmo cargo que Moisés. Josué não tomava conta de uma tribo, não representava uma tribo, mas ele fazia a diferença dentro da tribo a qual ele fazia parte. E nós vamos observar, lá no Antigo Testamento, que a Bíblia diz que Josué não apartava da tenda de Moisés, irmão Rosendo, não apartava da tenda de Moisés. Então Josué, ele cresceu vendo, a gente observa que Josué, ele cresceu vendo ali, cresceu, eu digo, ministerialmente, espiritualmente, tendo Moisés como modelo, como referência de ministério e de vida com Deus. A gente não vê Caleb, né? A gente não vê os representantes das tribos vindo entrar dentro da tenda de Moisés para poder acompanhar o dia a dia de Moisés, a ponto de não apartar da tenda. A gente observa que Josué ele não ficava indo de tribo em tribo, conversando com um, conversando com o outro para poder aprender de Deus. Não. Ele pegou Moisés, que era o líder maior das tribos. Ele poderia se aconselhar com qualquer um dos outros líderes das outras tribos. Mas em tudo isso a gente observa que tinha já o dedo de Deus por trás de tudo isso para poder preparar Josué para o futuro. E a gente observa que Josué era um homem de guerra. Onde se levantava uma guerra, Josué estava lá no meio, saindo em defesa do povo de Deus, né? E automaticamente aliado com Moisés, o seu líder. E a reflexão que a gente aprende com isso é de que lado que nós estamos. Será que nós estamos no meio das tribos, indo de casa em casa, querendo saber o que está acontecendo no meio das tribos, no meio das famílias? Ou será que nós estamos do lado do nosso líder, procurando intimidade com Deus, procurando estar cada dia mais próximo de Deus, aprendendo mais e mais da palavra de Deus? De que lado é que nós estamos? Nós estamos, a paz Leda, da minha vizinha, seja bem-vinda. Então, de que lado é? A pergunta de Deus para nós nessa tarde é: de que lado é que nós estamos? Nós estamos de forma leviana, para cima e para baixo, procurando um pouso para poder ver se pega algum direcionamento, aconselhamento, ou nós estamos juntos com a liderança que Ele presidiu sobre nós, para poder nos direcionar, nos aconselhar,
e nos conduzir no caminho correto, né? E aí a gente observa que Josué, enquanto Moisés estava no monte clamando a Deus, juntamente com Arão e Hur, Josué estava na peleja contra os amalequitas, lá no vale de Ajalon. E ali, quando Moisés clamava, erguia os braços e clamava, Josué prevalecia na guerra em favor dos israelitas. Mas quando os braços de Moisés caía, cansava, ele começava a perder a batalha lá. Então Arão e Hur percebeu também que eles eram homens que andavam no meio da peleja, auxiliando a Moisés. Eles perceberam isso, tiveram esse discernimento de que quando os braços de Moisés cansavam, o povo de Deus começava a perder. Mãos erguidas é sinal de rendição diante de Deus. A gente observa que quando a polícia para as pessoas para poder averiguar aquelas pessoas, dá uma geral, a primeira coisa que acontece é a rendição, colocar os braços para cima para poder averiguar tudo. Então, quando nós estamos de braços erguidos por meio da intercessão, de braços erguidos por meio da intercessão, nós estamos em rendição diante do Senhor, dizendo para o Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser, faça da minha vida aquilo que o Senhor bem entender. E aí a gente observa que Arão e Hur pegam os braços de Moisés, põe para cima, e aí Josué, resumindo, ganha a batalha, né? Mas o que eu quero, nessa tarde, por intermédio do Espírito Santo de Deus, trazer a nossa reflexão, é o seguinte, que todas as pessoas que tomaram a decisão de ser íntimo de Deus, de colar em quem é íntimo de Deus, sempre teve vitórias, sempre foram bem-sucedidos. Foram pessoas que Deus tinha chamado grande. Foram pessoas que Deus tinha projetos para poder glorificar o nome dele por meio dessas vidas. Nós vamos observar que Josué, nessa coisa de ficar ali o tempo todo com Moisés, ele aprendeu a guerrear, ele aprendeu a como liderar um povo. Ele aprendeu nos detalhes, ele aprendeu como oferecer sacrifícios, ele aprendeu como se santificar diante de Deus, ele aprendeu quais seriam os meios pelos quais ele deveria ser vitorioso, juntamente com todo aquele povo que acompanhava eles. E logo na frente a gente vê que Deus, ele recolhe Moisés e põe Josué como sucessor. Por que Deus não escolheu nenhum dos outros líderes das outras tribos? Porque os outros líderes estavam preocupados em conduzir a sua tribo. Eles não estavam preocupados em ter a intimidade que Josué e Moisés tinham diante de Deus. E é a intimidade que nós temos com Deus que faz com que tudo vai bem na nossa vida. É por meio da intimidade com Deus que nós alcançamos vitórias, que Deus abre as portas para as nossas vidas, que Deus prospera no meio da nossa família, que Deus traz libertação, que Deus traz transformação. É por meio da intimidade, do nosso relacionamento íntimo com Deus. Quando eu falo íntimo, gente, quando se trata de intimidade, não tem como a gente ser íntimo. Eu daqui, e eu vou usar, eu tenho intimidade para isso, e a Leda lá embaixo no Vera Tereza, um bairro que tem aqui do lado do meu. Isso não é intimidade. Mas a gente se torna mais íntima porque não somos vizinhas, porque nós estamos pertinho uma da outra, né? Então, amigos geralmente começam com um boa tarde, muito prazer. Eu sou fulano, eu sou Beltrano, e daqui a pouco convida o outro para tomar um cafezinho, e daqui a pouco um almoço na casa do outro, e daqui a pouco vai numa churrascaria, e daqui a pouco vai para algum outro lugar, e daqui a pouco um está íntimo do outro, sabendo de todos os problemas, compartilhando os problemas e ajudando o amigo a vencer na vida, o amigo a crescer, ajudando o amigo a se sobressair no meio das dificuldades, e também se alegrando nos momentos de alegria também com esse amigo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que com Deus não é diferente. A gente também ouviu um dia só falar de Deus, mas esse falar de Deus, alguém apresentou Deus, alguém apresentou o Filho de Deus para nós, e isso desencadeou um desejo de estar próximo. E quando nós nos aproximamos dele, dependendo do grau de aproximação, nós vamos ficando mais íntimos dia após dia, e daqui a pouco a gente está ceando junto, a gente está contando os problemas para o nosso amigo, e o nosso amigo maior, que é Jesus, traz a solução para os nossos problemas, né? Detalhe também, nós não podemos aproximar de Jesus somente por aquilo que ele pode fazer por nós, mas principalmente pelo amigo que ele é, pela companhia que ele se torna nas nossas vidas, né? E aí, a gente observa que Josué substituiu Moisés no futuro.
porque ele estava preparado para estar conduzindo o povo e introduzindo eles na terra prometida. E aí, Deus me chamou a atenção para a ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque Lázaro também não era um discípulo, também não foi um apóstolo, não foi ninguém assim de tanto destaque, né, na época do ministério de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. Então, nós sabemos que ser amigo de Jesus é muito melhor do que ter um título de apóstolo, do que ter um título de discípulo. Trazendo para os dias de hoje, ser íntimo de Jesus é melhor do que ser cooperador, é melhor do que ser diácono, diaconisa, é melhor do que ser um presbítero, um pastor, um ancião, um bispo, enfim. Porque nem todos os pastores, nem todos os bispos, nem todos os presbíteros, nem todas as lideranças da casa do Senhor, intermediária da casa do Senhor, são amigos de Cristo. E a gente observa que é melhor ser amigo de Cristo por meio da vida de Lázaro, que é melhor ser amigo de Cristo do que apenas servi-lo, né? É possível que tenha pessoas na casa do Senhor que sirva ao Senhor. Servir como, Lu? Que presta serviço na casa do Senhor, que presta serviço no seu reino, mas que não é íntimo do dono do reino. Isso é uma catástrofe. A gente tem que servir ao Senhor, mas antes de servir ao Senhor, nós temos que ser íntimo. Lázaro foi uma das pessoas no Novo Testamento, durante o ministério de Jesus, que recebeu um milagre extraordinário. Lázaro foi o único que entrou para a história como alguém que morreu, que já estava em estado de putrefação, e que Jesus foi lá e ressuscitou. Foi o único. O restante foram milagres maravilhosos? Foram. Mas Deus escolheu justamente Lázaro, que era amigo, que era íntimo de Jesus, para poder fazer um dos maiores. Eu diria o maior. Eu não vou, volto atrás, não vou dizer que é o maior milagre, porque o maior milagre é a salvação, né? O maior milagre é a salvação. Às vezes a gente acha que o maior milagre é a cura de um câncer, de uma AIDS, é a cura disso, de uma síndrome incurável, de uma doença que a medicina desengana. Não, o maior milagre da vida do ser humano é a salvação. Porque a salvação é um território que só o próprio Deus pode ter acesso. E isso se o homem deixar. Se o homem não deixar, Deus ele não mexe naquilo que você e que eu não queremos que ele mexa. Deus ele é muito educado. Ele não é como Satanás que chega arrebentando as famílias, destruindo, arrebentando as portas, arrombando, destruindo tudo. Não, Deus ele é muito educado. Ele mostra pra gente qual é o caminho certo, qual é o caminho errado, e ele pede pra gente fazer escolha. E dependendo da escolha que a gente faz, ele entra em ação e age. E nos dá a vitória. Né? Entrar em ação e agir. É a mesma coisa. Né? Então, é isso, meus amados, que eu quero dizer nessa tarde. Seja íntimo do teu Deus. Busque aproximação, relacionamento maior com Deus. Ser íntimo de Deus nunca é demais. Antigamente eu conversava com Deus como se Deus vivesse distante de mim. Hoje eu converso com Ele como qualquer um amigo que senta aqui, de repente, no meu balcão para tomar um café comigo. Eu converso com Deus desse jeito. Há um diferencial muito grande entre ter temor e ter medo. Hoje eu tenho temor e reverência, respeito de Deus, mas eu mantenho um relacionamento de amizade com Ele. Antigamente eu tinha temor, mas eu tinha medo também, então por isso eu deixava Deus distante. Quando a gente tem medo, a gente deixa Deus distante. Mas quando a gente tem temor e respeito e reverência, a gente traz Ele para perto da gente, né? E o princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. Então fica essa palavra para o nosso coração. Decida ser amigo de Deus, ao invés de ter apenas um cargo, uma função na casa do Senhor. E você vai descobrir que a palavra de Deus tem toda a razão quando ela mostra o exemplo de Josué e o exemplo de Lázaro como amigo de Cristo. Tá bom? Fica essa palavra para o nosso coração e que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês, que o Senhor venha guardar a família de vocês e repreender todo o mal, toda a obra das trevas que quiser se aproximar da família de vocês. Eu encerro dizendo: Deus nos deu autoridade sobre todas as obras das trevas. Lembre-se que as obras das trevas são anjos decaídos. O que são as trevas? São os nossos adversários espirituais. Então os anjos decaídos, eles se tornaram demônios, que são presididos por Lúcifer, Satanás. Mas os anjos foram criados por Deus. Então não tem como a criatura mandar no seu Criador.
Assim como nós não mandamos no nosso Criador, Satanás, com a corda de demônios dele, também não manda no Criador. É o Criador que tem domínio sobre a criatura. Então, qual é o diferencial entre eu, você e Satanás? É que nós, quando nós aliançamos com Cristo, nós tomamos posse da autoridade que há no nome de Jesus. E Satanás não, ele não tem autoridade no nome de Jesus, porque através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele eliminou todo o poder, todo o governo de Satanás sobre as nossas vidas. Então toma posse dessa autoridade nessa tarde, quando você vê que a coisa está ficando bagunçada no meio da tua família, no meio da tua parentela, no meio do teu povo, entra para o teu quarto, como diz a palavra de Deus, fecha a porta e manda Satanás com toda a corja das trevas partir em retirada do meio da tua família. Não no teu nome, não no nome do teu vizinho, mas no nome de Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus tem poder nos céus, na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar do universo. O nome de Jesus despede poder e autoridade. Então, no nome de Jesus, nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Não é algumas coisas, é todas as coisas. Mas nós precisamos estar enquadrado nesse nível de amizade, fazer de Jesus não apenas o nosso Senhor e o nosso pastor, como está no Salmo 23, mas que a gente tome posse desse relacionamento de amizade. Quando Jesus falou bem assim, eu já não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Sabe por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer, mas os amigos sim, eles sabem o que o seu amigo faz. Então Jesus, em dado momento, ele diz que não nos considera mais como servos, mas como amigo deles. Mas amigo anda juntos, amigo não anda desgarrados, sabe? Não vive um lá na frente e outro atrás, um aqui no norte e outro lá no Oriente Médio. Amigos andam sempre juntos, ainda que não andam juntos, mas sempre vai ter um momento dos amigos se juntarem para poder colocar suas conversas em dias. Então, se lança aos pés do Senhor Jesus, como teu amigo. Ai, Lu, mas ele já não sabe de tudo, por que eu preciso conversar com ele? É justamente para manter esse relacionamento. Ele já sabe de tudo, mas ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir, mas ele também quer ser ouvido por você. Tá bom? Fica essa palavra para o nosso coração. E eu quero desejar que as bênçãos do Senhor, isso é do fundo do meu coração, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Que recaia assim de maneira recalcada, sacudida e transbordante. O que é isso, Lu? Recalcada é quando você pega uma vasilha, vou te dar um exemplo aqui. Recalcada, você enche ela de açúcar, né? Então está recalcada. Sacudida é quando você põe um pouquinho mais de açúcar, sacode a pílula para poder caber mais, né? Soca ela para dentro. E transbordante é quando você vem na terceira vez e põe mais açúcar ali e aí já não cabe mais e ela transborda. Então Deus quer que você seja abençoado de forma recalcada, sacudida e transbordante. Quando nós chegamos ao nível de transbordante, quando nós chegamos ao nível de transbordar, é porque o Senhor já fez em nós e agora Ele quer fazer através de nós. A paz, minha amada. Cauísa é isso, né? Teu nome é tão chique, mulher. Eu acho tão chique. Quando eu vejo o teu nome lá, eu leio de novo. Eu leio de novo e falo, ô mulher do nome chique, abençoado. Mas fica essa palavra para o nosso coração. E que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a tua vida nessa tarde. Sobre a tua casa, sobre os teus descendentes, sabe? De maneira recalcada, sacudida e transbordante. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.